Fala galera, estamos mais uma vez aqui hoje com a presença aqui do Mestre Birilo para a gente tirar algumas dúvidas que perguntaram aqui para a gente e contar também um pouco da nossa história. E hoje tem várias perguntas, vai ter umas histórias, então hoje o negócio vai pegar, vai ser super interessante. Ó, vou começar logo aqui com uma pergunta da Roró Arina, acho que é isso mesmo, né? Roró Arina, ela me perguntou como treinar joelho e alongar a cintura. Roró Arina, vou te falar o que eu faço, tá? Isso que eu estou fazendo, eu faço sempre com a orientação de um educador físico, tá? E é o que eu indico para você também, que cada um de nós tem um biotipo diferente, altura, peso, então o ideal é procurar um educador físico para que ele possa lhe indicar o melhor exercício para você, tá certo? Ó, o joelho é uma articulação, então não é treinável. O que a gente tem que fazer, por exemplo, o que eu faço, né, é fortalecer a musculatura da perna, tá? Fortalecer o quadríceps, fortalecer o bíceps da coxa, tá? Porque isso aí é que vai dar sustentação, vai proteger mais o joelho. Então, como eu te disse, procura, tá, um educador físico que ele vai te orientar legal, tá? O que eu faço, que minha orientadora passou, que hoje é minha irmã, que ela é educadora física, então tudo que eu preciso fazer nessa área de musculação, de fortalecimento, eu converso com ela. Então, o que eu faço? Eu faço vários agachamentos, tá? Faço stiff, faço extensora, extensora você naquela cadeira extensora, você senta na cadeira e extensão dos joelhos. Faço a mesa flexora que você vai deitar e puxa os joelhos para trás, né? A flexão de joelho. Tem adução, abdução, então tem vários exercícios para fortalecer. Então o joelho, certo? Você vai proteger o seu joelho fazendo os exercícios e fortalecendo a musculatura da coxa. Mas vou te dizer novamente, procura um educador físico, certo? Que ele vai te orientar melhor a fazer isso. Na mesma pergunta, ela pergunta assim, alongar a cintura, tá? O que eu faço também por indicação, certo? Da minha educadora física, certo? Eu faço os alongamentos dos oblíquos, tá? Que é os músculos que a gente tem aqui na lateral, então, oblíquos e os paravertebrais lombar, tá? Aqui é nas costas, aqui atrás. Então, te digo mais uma vez, procura educador físico que ele vai ver o que ele pode fazer por você. O que eu faço? Tá? Eu faço para aqueles exercícios alongando lateral, certo? Que é para o oblíquo. Certo? Tem tipo uma pranchazinha lateral também que a gente usa, a gente faz exercício lateral que é para fortalecer. A mesma coisa nessa prancha, certo? A prancha, a gente fica ao contrário, né? Com o quadril, com o tronco, elevação, né? Descendo e subindo o tronco. Eu também estou fortalecendo o músculo da lombar. Isso aí vai me ajudar a ter mais mobilidade, tá? Na cintura. Então essa é a dica que eu te dou, tá? Então procura, novamente falando, o educador físico para te orientar melhor. Tem outra pergunta, Andorinha de Curitiba. O senhor lembra dela, mestre? Andorinha? Que a gente botou o apelido dela de Clave. Não sei se o senhor lembra dela. A Andorinha já treinou com a gente também. A Andorinha pergunta assim, quais as outras atividades um capoeira pode fazer para melhorar o seu desempenho? E ela também pergunta, dicas de treino para melhorar a agilidade. Então vamos lá. Quais as outras atividades que um capoeira pode fazer para melhorar o seu desempenho? Bom, eu faço isso para mim, tá? O que eu faço? Eu faço musculação, né? Uma das atividades que é para fortalecer a musculatura. Faço fortalecimento muscular, eu não malho para ficar aqueles cara fortão, aquelas coisas todas não. Porque até na minha concepção, um cara forte demais, né? Muitos perdem a mobilidade e outros não. Então vai de biotipo de pessoa para pessoa. Eu faço fortalecimento muscular, faço alongamento, bastante alongamento,
faço o exercício de estabilização, faço, quando eu posso fazer, eu faço um pilates, né? Eu já roubo da minha irmã, que ela, além de ser educadora física, ela está se formando agora em pilates também, ela me ajuda muito nessa parte. E para agilidade, o que é que a gente faz para ter mais agilidade? Certo? Eu faço muito funcional, tá? Os exercícios funcionais, certo? Com aqueles deslocamento lateral, com cone, com a escadinha, com corda. Então tem vários exercícios funcionais que nos ajudam, tá? Nessa mobilidade, tá certo? Mas tudo isso, como falei lá na outra pergunta, para a Roroarina, que isso é bom, certo? Sempre ter um educador físico orientando, tá? Agilidade você também vai adquirir muito treinando muita capoeira, certo? E jogando nas rodas treino, certo? Nas rodas treinos é que você vai, né, pegar também o reflexo, essa agilidade que você precisa para uma roda quando for valendo mesmo, tá ok? Aí agora a gente vem para outra pergunta. Tiago Dúvida. Dúvida. Dúvida fez uma pergunta aqui que é interessante, Dúvida. Eu gosto dessa pergunta. Ele pergunta assim, isso aqui o mestre também pode até me ajudar. De que forma os mestres de capoeira percebem a influência de outras artes marciais, movimentos e golpes, vindo do MMA e do Muay Thai? Aí na pergunta ele pergunta, isso descaracteriza ou agrega? Tiago, minha opinião, tá certo? Isso aí tudo que a gente está respondendo, sou eu que estou respondendo, é a minha opinião. A minha opinião é o seguinte, Tiago. A influência, eu acho que é uma coisa boa, tá? Eu acho que tudo que é de novidade, certo? Vem ser boa. Por exemplo, lá atrás, né? O mestre Bimba, que está aqui em cima, o mestre Bimba, ele introduziu movimento de outras artes marciais, certo? Na capoeira primitiva e criou a capoeira regional. Então, isso tudo vem de uma evolução, certo? É uma evolução da capoeira, certo? A capoeira também, antigamente, não existia esse tanto de salto, esses movimentos acrobáticos que hoje tem. Então, veio para somar, certo? Então, eu acho que com essa influência aí do MMA, né? Dessas várias artes marciais juntas, certo? Agrega sim, né, a capoeira. E na mesma pergunta você pergunta se descaracteriza ou agrega. Tem uma faquinha de 2 gumes aí, que ao mesmo tempo que ela agrega, se o cara que treina, vamos supor aí o jiu-jitsu, né, entra na roda de capoeira, ele faz capoeira e faz jiu-jitsu. Mas durante o jogo da capoeira, ele vai se embolar, vai agarrar com o cara, vai ficar lá no chão, querendo dar um mata-leão, um armlock, ou querendo definir a luta com a finalização. Isso descaracteriza a capoeira. Descaracteriza total, porque o agarrão que tem na capoeira é o arrastão. Você arrasta, joga no chão, acabou, se volta pro jogo. Então não fica naquele embolado, né? Por exemplo, o Muay Thai, né? Esses chutes, esses low kicks que se dão na coxa, na parte de baixo. Na capoeira também não existe esses chutes baixos, tá? Então, nessa forma que eu tô vendo aí, não vai agregar em nada, vai descaracterizar. Mas se você usa, por exemplo, eu gosto de treinar outras lutas. Eu treinei, certo? Eu fui judoca por vários anos, tá? Já treinei boxe, quando eu posso, eu sempre estou treinando com jiu-jitsu, que tem, né, na nossa escola tem alunos que são mestres de jiu-jitsu, faixa preta de jiu-jitsu. Então a gente está sempre treinando, tá? Mas eu dou um toque. Quando eu treino, por exemplo, se eu faço uma aula de jiu-jitsu, de 1 hora de jiu-jitsu, quando eu vou para capoeira eu tenho 3 horas, para não ficar uma coisa automática. O cara vir me agarrar, eu já tentar agarrar. Eu treino para poder sair, né? Por exemplo, o boxe, eu uso muito as esquivas do boxe para sair. Então isso também está agregando para a capoeira. Tá? O que descaracteriza é o capoeirista que vai ficar, tipo, dar logo um soco na cara do cara. Usa o boxe que tu treinou para usar para a técnica do galopante, a técnica do desprezo, do asfixiante. Não um murro de mão fechada, porque não existe isso dentro da capoeira. Tá certo?
Quer falar alguma coisa, mestre? Acrescentando, a gente tem que observar a característica, como o Lula falou, ou a filosofia de cada luta, porque o corpo humano é um só, então a anatomia do corpo é uma só. Então, o golpe que nós chamamos de martelo, por exemplo, ele tem em todas as lutas que usam as pernas, com nomes diferentes, mas é o mesmo golpe, a mesma técnica. O que é que muda, às vezes, de uma luta para outra? É a maneira de se comportar. Por exemplo, o taekwondo, ele trabalha pulando, né? O karatê já é parado, a capoeira é gingando. Né? Então, isso é uma característica. O capoeirista, ele não se agarra, pelo menos foi assim que a capoeira nasceu. Por quê? Porque o capoeirista sempre foi uma pessoa um pouco mais, vamos dizer, desavantajada em relação ao corpo. Geralmente era um garotão, o capoeira geralmente era um garotão, um cara que estava afim de fugir. E o cara com 17, 18 anos, ele era meio franzino, ele não ia se agarrar com o capitão do mato enorme e forte. Então ele não ia para isso. Tá? Ele era preferível ele usar o corpo livre, na luta livre, e bater e derrubar e sair correndo. Então tem algumas coisas que a gente tem que observar na característica da onde é que veio, né? Sim, tem coisas que descaracterizam. Acabei de falar uma aqui, é uma filosofia. A filosofia da capoeira é não agarrar. Introduziram muito agarrado na capoeira, como o mestre Bimba também colocou, mas ele chama-se de golpe ligado. Você pega, joga o cara e acabou. Você não embola com a pessoa no chão, como faz o jiu-jitsu, né? Existem sim os golpes ligados na capoeira regional, que o mestre Bimba acrescentou, mas é para pegar e, vamos dizer, projetar a pessoa. Os golpes de projeção. Exatamente. Também eu vejo, sabe, nessa mistura das artes marciais, que vários capoeiristas treinam as outras marciais para usar dentro da capoeira como se estivesse treinando o Muay Thai, o Jiu-Jitsu e isso. Então, nesse ponto aí descaracteriza. Mas como eu falei antes, se você treina, né, para aprender uma técnica, né, que você possa pegar dessa técnica e implantá-la dentro da capoeira sem perder a característica, a identidade da capoeira, eu acho válido. Tá? Eu mesmo, eu gosto muito. Tá? Tem dia que, às vezes, minha mulher fica pé da vida comigo, brigando, porque você só fica vendo luta, essas coisas aí. É porque eu fico tirando alguma coisa. Né? Eu fico tirando alguma coisa ali para, né, acrescentar nos treinos, né, até para usar, né, na roda de capoeira mesmo para se defender ou atacar. Tá joia? Vamos para outra pergunta. Macito, meu amigo Macito, é o rei do violão, Macito. É um dedilhado danado. Macito, ele pergunta assim, tem limite de idade para praticar capoeira? Macito, tem não, Macito. Pratica-se capoeira já desde criancinha, quando está engateando. Vou te contar uma historinha. Na minha turma de criança, tinha um aluno da gente chamado Bernardo, que toda vez que ele ia para capoeira, a mãe ou a babá levava a irmãzinha dele, Antônia, pequenininha. E ela ia de carrinho, né? Empurrado naqueles carrinhos de bebê, e ela ficava lá olhando. Aí entendia que ela cismava para querer descer do carrinho, aí entrava no salão engateando como podia. E eu sempre avisava, cuidado, deixa a Antônia aí, a Antônia está no salão, deixa a Antônia aí. E com o passar do tempo, ela foi, de tanto ela ver, né, já ia ali brincando. Se eu não me engano, o irmão dela tinha 4, 5 anos quando começou, certo? Se a memória não falha, e ela já estava engateando. Até com o tempo ela foi lá, foi, e daqui a pouco ela estava treinando capoeira, já estava gingando, brincando, ficava lá já de criancinha, botava a cabeça no chão, levantava as pernas, então aí já está fazendo capoeira, tá? A capoeira não tem limite, 2 anos de idade, já pode começar a capoeira, já estiver se movimentando, já pode estar dentro da capoeira. E o idoso já também pode. A gente tinha na nossa academia, Dona Elza tinha o quê? Quase 80 anos, 70 e poucos anos. De 75, se eu não me engano. Ela estava na capoeira. E fazia capoeira. Fez capoeira por vários anos com a gente. Ela deixou de fazer a capoeira porque a gente se mudou. A gente saiu do bairro onde a gente tinha, que era em Boa Viagem, veio para Casa Forte, então ficou longe demais para a Dona Elza estar fazendo a capoeira. Mas tem sim, tem turma de idosos por aí afora. Eu tenho um amigo que ele dá aula, eu fui para um evento dele. Cara, quando eu cheguei, pararam 3 ônibus só de idoso para fazer capoeira. E a coisa mais linda do mundo. Sei lá, ver os idosos jogando capoeira.
né? Tu tem que ter todo um cuidado, tanto com criança como idoso. A gente não vai chegar a pegar um idoso de uma pessoa de 65, 70 anos de idade, mandar plantar uma bananeira, fazer uma ponte, né? Aí é complicado. E a mesma coisa para as crianças. Então, não tem idade de limite, nem para começar a capoeira. Você começa no dia que você tiver afim, no dia que você tiver vontade. Só tem que ter um detalhe, só por uma questão de segurança. Logicamente que uma pessoa mais velha pode estar com hipertensão, pode estar com algum problema cardíaco. Isso. Então, é bom sempre pedir um parecer cardíaco, né, desse praticante de terceira idade, só para saber até onde você pode ir com ele, tá? Porque às vezes vai se empolgando, né, que a capoeira empolga, e a gente acaba tendo um problema dentro do salão. Isso. Vamos lá para mais uma pergunta. Pergunta de Glauber. Tonhonhon, mestre. Tonhonhon, pense num caba ligeiro. É um miserável, parece uma formiga atômica, pequenininho, mais ligeiro, dá um trabalho jogar com esse danado, dá vontade logo de sentar o pé no pé da orelha. Ele pergunta assim: quem foi o mestre de Mestre Bimba e onde o Mestre Bimba começou a capoeira? Tonhonhon, o mestre de Mestre Bimba, o nome dele era Mozinho Bento, mais conhecido como Bentinho. Tá? Ele era o capitão da Companhia de Navegação Baiana, tá? Bentinho. E o Mestre Bimba começou a capoeira aos 12 anos de idade, tá? No bairro da Liberdade, num clube chamado de Clube de União em Apuros. Beleza, Tonhonhon? União em Apuros. União em Apuros, vê. Aí vem agora Dona Leilane, Nani, Cabocla, Edileuza. Nani tem vários nomes também. Ah, é? O povo chama ela de Edileuza, Leilane, Eliane. Mas aí, Nani pergunta assim, mestre: como começou a participação das mulheres na capoeira? Nani, é o seguinte, para essa pergunta, inclusive eu até entrei em contato com o mestre Itapuã, que eu li num livro, que é a Saga do Mestre Bimba. É isso mesmo, né, mestre? Que já tem registro de algumas mulheres fazendo capoeira na época do Mestre Bimba. Mas aí eram tão poucas mulheres que diziam que não existia mulher na capoeira. Mas o boom das mulheres na capoeira deu no final dos anos 70, começo dos anos 80, tá? Foi aí que a mulher começou a despontar na capoeira. Hoje tá em todo canto. Eu dou muita aula de capoeira aí afora. Já cheguei a dar aula em alguns lugares. Quando eu chego para dar aula, tem muito mais mulher treinando capoeira do que homem, né? Eu morei na Europa, como falei também já na outra live, e lá na universidade que eu dava aula, tinha dia que eu chegava na sala, tinha tipo 20 mulheres e 5 homens. É a mesma coisa na católica. Quando eu aula na católica, era muito mais mulheres do que homens na sala. Então, fica aí, tá certo? France perguntou assim: a rigor, cada toque tem o seu significado e representa um estilo de jogo. France, tem sim. Certo? Cada toque tem seu significado e um estilo de jogo. E tem toque que até nem jogo tem, certo? Na live passada, inclusive, eu falei sobre isso. Sobre os toques, de cada toque significava, para que servia. Tá? Então, cada toque, sim. Por exemplo, o toque de Una, Francis. O toque de Una, certo? É um toque que o mestre Bimba tocava na formatura. Certo? Esse toque só se joga formados. Certo? Aluno não joga no toque da Iuna, tá? O outro exemplo, o toque da cavalaria. O toque de cavalaria é um aviso, certo? É para avisar que a polícia está chegando, ou que vem alguém chegando aí. E isso é um toque de aviso, um toque de alerta, tá? O Santa Maria, o toque de Santa Maria, é o hino da capoeira, tá certo? O hino da capoeira regional, tá? O toque de São Bento Grande da regional. É o toque que era tocado na academia do Mestre Bimba e onde, o couro comia, tá? Então, cada toque realmente tem seu significado,
Aí cada toque tem a característica de jogo, né? Por exemplo, o toque de São Bento Grande é um toque que acelera o jogo, onde os capoeiristas, né, desferem os seus golpes com mais potência, com mais velocidade. Aí você vai para o jogo, né, o ritmo da banguela já é um ritmo mais lento, que é um jogo mais cadenciado, mais estudado, onde o capoeirista mostra sua destreza, sua habilidade corporal. Tá joia? Uma questão de perceber o toque, que tá todo mundo perdendo isso, porque não está se observando mais o jogo, né? O ritmo, o andamento. Então, porque o andamento está muito rápido das músicas de capoeira, né? Das rodas. Então, às vezes, muda e o cara não percebe, o cara que está jogando. Porque era um pouco mais lento os andamentos. Então, a gente, para poder perceber isso, tem que prestar muita atenção no toque e conhecer o toque, né? Não adianta, se você não conhece o toque, você não sabe o que é que está tocando. Você tem que conhecer todos os ritmos. Márcio pergunta aqui sobre graduação. Porque cada grupo de capoeira tem sua graduação. A capoeira não tem uma federação, uma confederação, certo? Quer dizer, tem, mas cada uma tem um segmento, certo? Não tem uma que é unificada, tá? Onde todos os capoeiristas pudessem usar a mesma graduação. Então, por exemplo, hoje, certo? Se você sair, for formar o seu grupo, você pode criar essa graduação. Não tem nada que impeça isso aí. Tá? Então é uma coisa particular de cada grupo, certo? Onde o mestre ou o professor vai identificar seus alunos com a graduação que ele criou. Tá certo? Então é uma coisa bem particular de cada grupo. Não tem uma unificação, tipo o judô é unificado. Onde você for é aquela graduação do judô, né? E a capoeira, infelizmente, não tem isso. Cabeção. Ele pergunta assim: mestre, o senhor viajou e morou fora. Qual a importância da capoeira pernambucana no exterior? Quando eu fui morar na Europa pela primeira vez, mais especificamente em Viena, tá? Na Áustria, quando eu cheguei lá, já existia a capoeira, que era um aluno do mestre Birilho que estava lá dando aula, que é o Chá Preto, que hoje é falecido, né? Mas ele que começou com a capoeira na Áustria, certo? Quando eu cheguei lá em 98, até onde eu viajei na Áustria, não tinha outra capoeira, só tinha a melo inteira. Já tinha na Alemanha, já tinha em outros países da Europa, mas na Áustria só tinha a melo inteira. Então a importância disso aí é que a gente está levando a nossa cultura, certo? A capoeira, né? Divulgando a nossa arte, né? Divulgando a nossa língua, a língua portuguesa, certo? A cultura pernambucana, tá? Que com isso, com a capoeira, a gente também mostrou que tinha um frevo, que a história da capoeira, né? Que o frevo surgiu da capoeira e a gente passou a mostrar o frevo, o maracatu, outras manifestações folclóricas que tem aqui no nosso estado. Então a importância que eu vejo, né, que a gente leva esse conhecimento para outros países, outros povos, né? Feito a gente tá lá e a gente também está aprendendo a cultura deles. Né? Então eu aprendi muita coisa quando estive lá. Então o que eu posso dizer é isso, né? A minha experiência, o que a capoeira pernambucana leva para o exterior é essa visão da cultura, né? Uma nova arte. Você quer acrescentar alguma coisa? Como Pernambuco é um dos estados brasileiros onde tem mais cultura popular, em termos de multicultural, lógico que a gente carregou dentro da capoeira outras coisas que a gente já vinha fazendo no Recife, né? Levamos o frevo, o maracatu e toda a chachada, essas coisas todas. E está incorporado, a gente não percebe, mas está incorporado. Pelo menos no nosso trabalho, tá? Porque a gente sempre ligou e sempre levou a capoeira para perto dessas manifestações. Então isso aí dá, por isso que dá vamos dizer assim, um molho diferente na nossa capoeira, tá? É uma capoeira mais solta, uma capoeira mais em pé, uma capoeira mais luta, puxando o cavalo marinho, por exemplo. Se a gente vê hoje, né? Hoje a melo inteira está na Áustria, na Alemanha, na Itália e na França.
tá? E você vê que cada um dos alunos tem uma característica diferente e leva uma cultura diferente, assim, uma cultura não, a cultura, né, a gente tá a mesma que é da capoeira. Mas, por exemplo, o Carlinho Tesourinha, né, futuro mestre, o ano que vem tá pegando corda vermelha, né, o Tesourinha, ele é mestre do frevo, tá? Então ele passa, né, nos ensinamentos da capoeira, ele também tem as aulas de frevo, tem as aulas de maracatu, né? Hoje o mestre Regis está lá em Viena, ele também tem um maracatu, passa isso aí. Joel agora está começando também um trabalho aí bacana com percussão, né? Tem Carlinhos Morossó, que é o nosso artista, que faz essas artes bonitas aí, ó. É Carlinhos que faz. Carlinhos também, né, vai estar, né, agora em julho, né, do ano que vem. Carlinhos Morossó e Carlinhos Tesourinha estão se formando mestres. Tá? Então, isso que a gente leva a cultura e essa importância que a gente dá para a cultura pernambucana, que a capoeira leva para os outros países. Com a Áustria, com Viena principalmente, onde Mula morou, é que a gente tinha uma identidade já sem saber, né? Uma identidade latente, porque a imperatriz Leopoldina, a mulher de Dom Pedro I, era austríaca e ela foi a imperatriz do Brasil. Tá vendo aí? Mas vamos lá, Lucas Teixeira. Lucas Teixeira pergunta assim, mestre: qual foi o melhor capoeirista que você viu jogar e a principal característica dele? Certo? Eu tenho o meu, não sei se é o meu de Mula. Eu tenho. Bom, cara, essa pergunta é complicada também, certo? É complicada porque o capoeirista, ele é muita coisa, cara. O capoeirista, ele toca, o cara pode ser bom em cantiga, ele pode ser bom no jogo, ele pode ser bom em acrobacia, ele pode ser bom em várias coisas. Então é difícil você chegar e apontar, ó, esse aí é o melhor, tá? Mas eu vou citar duas pessoas. Infelizmente já faleceu, tá? Que era daqui de Recife, porra, esse cara, pra mim se esse cara tivesse vivo, hoje ele era um fenômeno. Porque há 20 anos atrás, o que esse cara fazia era coisa moderna. Imagine hoje o que é que ele fazia. Esse cara se chamava Rosivaldo, mais conhecido no mundo da capoeira como Gonho, tá? Esse cara eu vi, o cara tocava muito, o cara cantava muito, jogava muita capoeira, era impressionante. E estava pronto para o que daí vier. Né? Eu já vi ele sair na trocação várias vezes e sair bonito, vi ele fazendo jogos extraordinários sem precisar dar um pontapé em ninguém. Tá? Esse cara para mim era um fenômeno, certo? Isso eu estou te falando, ó, há 20 anos atrás. Se esse cara tivesse vivo hoje, eu não sei como esse cara estava na capoeira. Eu acho que devia estar voando dentro da capoeira. E um outro que eu vou citar aqui é o mestre Espirro Mirim. É o mesmo. Tá? Espirro Mirim, desde que eu conheci, ele sempre foi um cara humilde, tá? Um cara muito simples e muito bom de capoeira. Muito bom de capoeira, em todos os sentidos. Tá? O cara muito bom de movimentação, muito bom no jogo de capoeira, uma visão fora do comum. Tá? Então hoje eu apontaria esses dois caras, certo? Esse momento que me veio na cabeça, que são muitos capoeiristas bons, são muitos. Então o que veio na minha memória agora foram esses dois aí, mas tem vários. Gonho foi nosso aluno e Espirro Mirim, meu contemporâneo, também de Mula. Espirro Mirim é impressionante ele jogando, eu nunca vi ele cair. Tá? E ele é um jogo lindo, qualquer pessoa vendo ele jogar ele encanta com o jogo dele. O capoeirista tem que encantar, ele tem que enganar com o encanto do jogo. E para não ficar só no passado, não que Espirro Mirim seja tão velho, né? Ele deve ter, não, né? Mas eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu vi jogar agora, acho que 2 anos atrás, e eu gostei muito do jogo dele, que é o Gugu. É um paulista, um negro paulista, muito bom capoeirista. Inclusive eu acho que ele foi campeão, né? Do campeonato. Do campeonato agora. Eu gostei muito do jogo dele. É aquele jogo que, né, você encanta. Um jogo que encanta. O Espirro Mirim, como o mestre falou, é contemporâneo, mas não é tão velho. Eu estava com ele agora em São Paulo. Joga do mesmo jeito. Faz os movimentos que fazia
sei lá, 20 anos atrás. Quando eu conheci Espirro-Mirim, eu era moleque, né? Foi da época do Jeps que a gente começou a viajar, que a gente foi em Fortaleza. Eu acho que eu tinha 18 anos de idade, né? Então, hoje, né, que veio na minha mente foi esses dois camaradas aí, mas tem muitos capoeiristas bons. O mestre Birilho citou um ou outro, com certeza tem mais aí, né, para se citar. Sai um pouquinho do Brasil, mais um só. Tem um camarada, chama Lagosta, eu não sei se ele é alemão, ele é europeu, acho que ele... Eu não sei exatamente qual é o país que ele mora, que ele nasceu, mas esse tal de Lagosta, que é um capoeirista europeu, ele não é brasileiro. Eu vi ele jogar e eu gostei muito também, para dar um exemplo fora de brasileiros. Mas na Europa também tem um bocado, já que tá jogando muita capoeira. Vamos lá, vamos para mais uma perguntinha aí. Essa perguntinha é... Pinha, Cleibinho, Cleibson. Cleibinho, tu é um caba safado, Cleibinho. Tu faz uma pergunta dessa para mim, né? Eu tava aqui, o mestre tava falando e eu tava lendo aqui sua pergunta, né? Você quer me ver chorar, né? Você é caba safado. Qual foi o episódio na capoeira que mais marcou na sua vida? Clebinho, tem vários episódios, né? Na última live eu citei um, né? Que foi uma historinha que foi com o mestre Paulo dos Anjos, né? Que foi, né? Esse aí me marcou bastante também. Mas eu vou mudar aqui, vou pegar o avião, vou lá para Viena. Eu morei lá, né, uns 7 anos. Acho que foi isso mesmo, né? E quando eu decidi voltar para o Brasil, os alunos fizeram uma festa, tá? E nessa festa, assim, foi uma festa, bom, marcou bastante, certo? Que tudo dentro da capoeira. E eles, lá na Europa, fizeram tipo um livro, né? Onde cada um colocou uma foto e a foto escreveu dando uma dedicatória. Então eu estou te falando desse livro assim, mas o livro não é importante. O importante é o carinho, tá? O respeito das pessoas, a gratidão. Eu fiquei super grato com aquilo ali. Certo? Um gesto simples, mas um gesto de carinho, um gesto verdadeiro. Tá? Aí foi um livro grande, viu? Com muitas fotos, né? Com muito depoimento. E ainda por cima fizeram uma música, né? Emplastificaram, fizeram a música, né? Frente e verso, que era a letra em alemão e a letra em português. Então, isso foi um episódio dentro da capoeira que me marcou bastante. A gratidão, o carinho das pessoas, né? Aquele sentimento verdadeiro, que a gente precisa disso. A gente é um retorno, assim, foi uma coisa que eu passei tão pouco tempo, né? Porque 8, 7 anos, 6 anos, não, né? É pouco tempo assim, mas foi um laço de amizade, uma coisa tão verdadeira, tão sincera, que isso me comoveu bastante, esses gestos que eles fizeram para mim naquela ocasião, né? E uma outra coisa, tem várias, tá? Tem uma outra coisa também, que é essa coisa de ser grato, né? A gratidão das pessoas. Eu vou falar aqui de 2 camaradas que você conhece. Um deles, vou falar para tu, Tutinho. Você lembra de Tutinho? Né? Que treinava lá com a gente também. Um belo dia eu estou sentado em casa, me bate a porta, eu vou lá ver quem é, e Tutinho, mestre, queria falar com o senhor. Quando eu abri a porta, ele olhou para mim e disse, mestre, eu estou passando aqui para lhe agradecer. Eu disse, Tutinho, agradecer de quê, cara? Tenho que agradecer não. Ele fez, tenho, mestre, eu vim aqui, o senhor está sendo um dos primeiros a saber dessa notícia. Eu disse, o que foi, Tutinho? Ele fez, passei no vestibular, mestre, há um tempo atrás. E hoje eu estou vindo aqui dizer ao senhor que eu me formei. Estou formado e isso tudo eu devo ao senhor. Eu agradeço ao senhor por o senhor ter me botado no caminho certo, ter me orientado. Porque se não fosse esse momento aqui com o senhor e a capoeira, eu não sei o que eu estava fazendo. Então, como eu digo a você, a gratidão. Tá? Isso aí na hora me emocionou bastante dele, né, ter vindo ali bater na minha porta, também um gesto simples, mas um gesto honraria, né? De honraria, dizer aquilo ali para mim, e eu me emocionei na hora, e ele ainda falou assim, mestre, consegui me formar, tá?
eu me formei em artes cênicas e agora eu vou me formar em direito. Porque da forma que o Senhor me ajudou, eu vou estudar para ajudar outras pessoas. Aquilo ali me encheu tanto de orgulho, cara. Você nem imagina. É uma coisa que toca o ser humano, certo? Por um gesto desse, né? E o outro foi aquele nojento daquele Levi, né? Eu dizer logo assim, aquele caba safado me fez chorar na frente de um bocado de gente agora lá na Europa. Tá? A gente sentado numa roda no final da noite, né? Todo mundo conversando, trocando ideia sobre capoeira depois do evento. Aí ele levanta no meio de todo mundo e diz, ó, quero dar um depoimento, quero falar. E fala praticamente a mesma coisa, né, de Tutinho, né, disse que eu fui o segundo pai dele, tive muito presente na vida dele, ajudando, né, não só na capoeira como na vida, né, ele, a irmã. Ah, cara, isso aí não tem palavras. O que Levi fez ali, cara, me encheu mais ainda de vontade de continuar fazendo o que eu faço, certo? Que é dando aula de capoeira, tá ajudando as pessoas que precisam de ajuda, dando a mão amiga, dando ouvido, emprestar o ouvido para escutar. Às vezes, né, você escutar só ouvir as pessoas desabafar junto de você já é uma grande ajuda. Então, isso que vocês fizeram, você também, certo? Não sei se você lembra, né? Um dia que eu briguei com você porque você, né, se deu de mal na escola, e eu disse a você, ó, a partir de hoje, certo? Você vinha com essas notinhas vagabundas para cá, você não treina mais capoeira. Foi quando você passou, você fez escola técnica e hoje está aí trabalhando, certo? Está na sua vida, no caminho certo, junto com sua avó, como você sempre teve. Então são esses momentos, certo, que eu tive e tenho dentro da capoeira, certo? Que marcou muito a minha vida e vai marcar muito mais ainda. Essa é a história para a gente contar várias vezes, tá? Bom, eu acho que já foi nesse negócio aí, dá vontade até de chorar. Aí vem aqui, ó, Capitão Caverna, Ciro. De onde surgiu que São Bento é protetor dos capoeiras? Caverna, eu vou começar a história e depois passar a bola aqui pro mestre, tá? Eu sei que São Bento, tá? Muita gente fala do São Bento, que o São Bento é aquele tipo o curandeiro, né? Que cura doença. O São Bento é contra a picada de cobra. Tem uma história que no monge, isso né? O mestre vai explicar melhor, que ele estava no mosteiro, né, numa ceia, tudo, e tinha um cálice de vinho, que ofereceram para ele um cálice de vinho. Só que o cálice de vinho era um cálice que estava com veneno. E na história conta que saiu uma serpente de dentro do cálice e o cálice estourou. Tá? Então começou-se essa crença que São Bento era contra a picada de cobra e aí vai. Tá? Então para mim, assim, me explica melhor, eu tenho que é como uma coisa popular, uma crença popular, que a capoeira, os capoeiristas adotaram o São Bento como o seu santo protetor. Porque não dizem que o capoeirista é uma cobra, né? Que o capoeirista fica ali só enrolando, armando o bote para dar a botada certa, tá? Mas aí, ó, manda ver, mestre. A história completa eu vou tentar ser rápido. São Bento de Núrcia, onde ele nasceu, na Itália, ele nasceu em 480. Vixe, faz muito tempo, né? E ele se tornou um monge, né? Ele gostava muito de filosofia, ele estudava muito bem. Ele acabou entrando para esse ramo aí da religiosidade e passou a ser um monge. E ele era invejado, porque ele era uma pessoa muito capaz e muito estudiosa, e os outros monges tinham inveja dele. Tentaram envenenar ele pelo umas 3 vezes e ele conseguiu sobressair. A inveja, a ganância, tudo no meio. Bem, aí onde é que vem essa ligação então com a capoeira? A maioria dos negros africanos que vieram para o Brasil como escravos, eles vieram para trabalhar na lavoura, né? Então também veio essa tradição pelos portugueses. Hoje o Portugal é o país mais católico da Europa, vamos dizer assim, de ter São Bento como protetor dos agricultores, dos camponeses, exatamente por causa da picada de cobra e etc, etc. Então, essa tradição da religiosidade veio junto com os europeus, principalmente os portugueses, e como o cara veio para trabalhar na lavoura, logicamente, naquela convivência ali, ele acabou também adotando, né, o São Bento como seu protetor. Aí,
como é que chega na capoeira? Pô, se o cara era negro, era trabalhador da lavoura e de repente virou um capoeirista, é lógico que ele trouxe também a sua crença para dentro da capoeira. E assim a capoeira ficou tendo ele como o seu patrono, né, o seu protetor. E por que também? O capoeirista, como o Mula falou, o mestre Mula, é visto como uma cobra, né? Que a cobra é muito bonita se mexendo, inclusive ela encanta, né? Tem até aquela cobra naja que encanta você, né? Então você tem que tomar muito cuidado com a cobra porque ela vai te dar o bote. Ela tá te enganando para dar um bote. E o capoeirista não faz diferente. Ele fica, ele fica ali rodeando, fazendo bonito, cheio de floreio, e quando você dá bobeira, ele te derruba, te machuca com um chute, né, traumático. Então, essa é a ligação. Por isso que nós cantamos assim: valha-me Deus, Senhor São Bento, né? Buraco velho tem cobra dentro. Ou então a gente sempre fala: São Bento, proteja esse jogo, me deixa jogar. Então a gente está sempre falando de São Bento na roda, porque eu sou uma cobra capoeirista que eu estou jogando contra a cobra. O veneno mais forte vai ganhar. Né? Então é mais ou menos por aí essas ligações de São Bento. Agora, uma coisa que eu não sei ainda, por que alguns mestres, como o mestre Bimba e outros antes dele, botaram o nome dos ritmos de São Bento Pequeno, São Bento Grande, não é? Talvez também seja por essa ligação da proteção, né? Que quando se toca, quando está tocando um São Bento Grande ou São Bento Pequeno, você está regido pela proteção do São Bento, do Santo São Bento. Então é por aí. Bom, então vamos lá. Godzilla de Alagoas, mestre. Mestre, ele pergunta assim: gostaria de saber mesmo sobre a linhagem do senhor, porque na minha linhagem tem muita capoeira pernambucana. Por exemplo, meu mestre é Sapulha e é aluno do mestre Birimbau, que já é aí de Pernambuco. Mestre Birimbau, por sua vez, do mestre Neném, aluno do mestre Neném, do Ginga Brasil. Mestre Neném é aluno do mestre Curisco e Curisco, que é aluno do mestre Mulatinho. Vou, né, dos mais próximos a mim aqui, tá? E o resto eu vou pedir para o mestre falar aí, certo? Eu comecei, na verdade, a capoeira com o mestre Quincas, tá? Que o mestre Quincas é aluno do mestre Birilo, que o mestre Birilo, né, já era meu mestre, porque o grupo que a gente fazia parte, Birilo era o mestre e Quincas, né? Então Quincas começou a dar aula pra gente em 85, certo? Na Academia Fittipaldi, na Ibiribeira. Então, Quincas e esse rapazinho, esse moço lindo aqui, que é o meu mestre Birilo, tá? Estou com ele desde o começo, né, da minha trajetória na capoeira, tá certo? E vou passar a bola para o mestre aqui, que ele vai dar o restante da nossa linhagem. Ele fez de trás para frente, né? Vamos fazer, então, começando. Eu fui aluno do mestre Bigode. Bigode veio de Tabosa, de Brasília. Mestre Tabosa aprendeu capoeira com o mestre Arraia. Na verdade, não se chamava de mestre naquela época, o próprio Tabosa fala isso. Ele aprendeu capoeira com um negro chamado Arraia, que era baiano e foi morar em Brasília. E o cara era um grande capoeira, que ele treinava junto com o Bira, que hoje é conhecido como mestre acordeon. Eles treinavam no quintal. Então, seria essa pequena ligação então com a capoeira regional. Mas o mestre Tabosa não se considera da linhagem ou aluno do mestre Bimba. Ele gosta de começar a linhagem dele com o mestre Arraia. Vamos chamar de mestre agora, que não era normal chamar de mestre antigamente. Então, o mestre Tabosa ensinou Bigode e também foi professor do mestre Mulatinho. O Mulatinho morou uma época em Brasília e treinou com o mestre Tabosa. Então, a gente vem daí. Então, depois que eu treinei com o Bigode, eu treinei com o Zumbi Bahia, aqui em Recife, eu e Curisco, foi quando eu conheci Curisco, mestre Curisco. E depois, a gente procurou o mestre Zumbi, porque Bigode teve que parar de dar aula, porque ele entrou na universidade, então a gente ficou com o Zumbi um tempo. Depois apareceu o Mulatinho, que morava em Brasília e veio morar no Recife. Ele é pernambucano, mas ele morava em Brasília. Então a gente resolveu então ir treinar com o Mulatinho. Eu estou resumindo a história, tá? E ficamos então, eu e Curisco, lá em Mulatinho até a gente se formar a corda roxa. Aí Mulatinho, em 85, me deu corda vermelha. Deu corda vermelha a mim e a Teté. Curisco ficou para o seguinte. Curisco eu não estou lembrado quando ele ganhou
a vermelha. Eu acho que ele pulou direto para branca, se eu não me engano, tá? Porque demorou para dar a graduação e eu acho que o mulatinho deu direto a branca a ele, eu não estou lembrado da data. E assim eu comecei meu trabalho junto com o curista, depois a gente se separou, né? A gente era chapéu de couro, os dois, a gente que criou o grupo. E depois em 90 eu saí e criei a Melu Inteira, a qual é até hoje a Melu Inteira. E aí eu formei meus alunos e Mula é um dos mestres que eu formei. Tem vários outros, né, que estão na Europa e outros que não estão na Melu Inteira, que me considero o mestre deles, não é? Que, tipo o mestre Xangô, o mestre Portuguesa, que é uma senhora, o Quincas foi meu aluno desde o início, que não é da Melu Inteira, mas ele se considera meu aluno até hoje. Não, você deu corda exatamente, eu dei branca corda a a ele. ele, eu dei corda branca a ele, e ele é meu aluno, começou comigo. Né? O que eu quero dizer é que não precisa ser do mesmo grupo para você ser seu aluno. Né? Tem vários outros grupos a qual eu influenciei de alguma maneira ou não, tá? Para o cara me considerar o mestre dele. E tem o pessoal lá que está na Europa, que é o Joel, o mestre Joel agora, o mestre Regis, né? O mestre Cobra. Não é? E vamos ter agora o mestre Tesourinha, em breve, em maio, e o mestre Carlinho Morossó. Vai ser as nossas próximas, vamos dizer assim, aquisições de mestres dentro da Melu Inteira. Tem uma pergunta aqui, ó, mestre. Ó. Mestre Birilo, o que o senhor destaca da capoeira pernambucana do ano 80 para o ano 2018? A capoeira pernambucana tem uma característica interessante, é a pernada. Se você observar um vídeo que o mestre Ulisses fez junto com, eu me esqueci o nome daquele outro baixinho, é um vídeo muito interessante que está na internet. Você vê que todos os jogos você vê muita pernada, muito jogo dentro, você quase não vê jogo no chão, é um jogo mais pegado. Isso sempre foi uma característica, pelo menos desde que eu comecei a capoeira em Recife. Comecei a capoeira em 77, tá? E essa nossa capoeira, ela foi mundo afora. Tá? E isso era uma grande característica. Hoje em dia a capoeira está perdendo essa lance de característica regional ou até de uma cidade, pela globalização. Antes a gente via um cara jogar e sabia de onde ele era. Hoje está difícil você dizer de onde o cara é. Até porque outros grupos vieram para o Recife ou foram para outros cantos. Né? Então a capoeira saiu se mesclando. Né? Mas a capoeira de 80, ela era uma capoeira muito jogada, mais para o lado luta. Não tinha muita acrobacia ainda, ela estava se acrescentando a acrobacia na capoeira. Hoje em dia, aí ela teve um boom em 90, muita acrobacia, inclusive eu acho que caiu um pouco hoje a acrobacia. Se fazia muita acrobacia na década de 90 e a de 80 era mais a luta por si. Tinha sim alguns saltos, mas era mais a luta, era o jogo mesmo. Né? E tinha que jogar muito, porque senão apanhava, tinha que treinar muito, década de 80. E é isso que a capoeira de Pernambuco, vamos dizer, levou, né, para o mundo, vamos dizer assim, já que a capoeira está no mundo todo. Verdade. Olha, uma dúvida. Tiago, dúvida. Uma dúvida. Mula e Birilo. Qual a importância da capoeira de Pernambuco para o Brasil? Veja só, eu gosto muito de ir na raiz. Capoeira começou no Brasil, em Recife, Vai pra cá, mestre. Passa Rio aí. de Janeiro e Salvador. Essas são as três raízes da capoeira dentro do Brasil. Daí ela saiu ganhando o Brasil afora. Não é? E, logicamente, que também saiu do Brasil. Então, a base da capoeira brasileira é dessas três cidades. Estou falando de cidade, não é de estado. É cidade do Recife, cidade de Salvador, cidade do Rio de Janeiro. Que eram as grandes capitais, sempre foram as grandes capitais econômicas e políticas do país. Tá? E, logicamente, onde tem dinheiro, onde tem grande quantidade de pessoas, tinha capoeira. E foi assim que a capoeira surgiu. Então, essa é a maneira da capoeira influenciar o mundo. Né? E o carioca influenciou muito com o samba, né? O baiano com o seu ritmo, que axé é uma coisa muito nova. Né? Eu vou falar em samba de roda, tá? Esse negócio de axé é uma coisa muito nova. Então, vamos falar do samba de roda, que é de raiz, nasceu lá, talvez junto com a capoeira. E aqui é o nosso frevo, né? Que também é bem antigo. Então, cada um levou essa característica. Eu me lembro uma vez de um evento lá na Europa, que como o carioca chegou um pouco antes da gente, todo o evento de capoeira tinha samba, sambão carioca.
Aí um belo dia a gente resolveu fazer o frevo, né? O pessoal gostou tanto que escanteou um pouco o samba. Aqui, né? Não, isso lá, acho que foi em Viena, não estou lembrado. Não, foi não estou lembrado da cidade. Ah, tem um episódio desse também lá em Amsterdã, que a gente fez um negócio desse. Foi, em Amsterdã também. Tesourinha saiu arrastando todo mundo lá e terminou acabando com a salva de todo mundo, só ficando a folia do carnaval. Então, o pessoal estava começando a conhecer a influência pernambucana dentro da capoeira, e isso foi muito interessante. Bom, mestre, obrigado pela participação hoje, valeu. Tá joia, galera? Valeu, um abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, gente.